Certo. Então, neste momento, os Estados Unidos e o Irã estão travando uma guerra de atrito. Os Estados Unidos estão tentando degradar a capacidade militar do Irã e o Irã está tentando estrangular a economia mundial. E acontece que o Irã está colocando muita pressão sobre o CCG. E eu acho que, no final das contas, os Estados Unidos serão obrigados a enviar forças terrestres. Uma vez que os Estados Unidos enviarem forças terrestres, não haverá volta. Está tudo dentro. A falácia do custo irrecuperável entra em ação. Será outro Vietnã para os Estados Unidos, porque o Irã é uma fortaleza montanhosa. E os Estados Unidos, neste momento, não têm a mão de obra, a capacidade de produção e a vontade política para travar uma longa guerra de desgaste em solo iraniano. Certo? Então, acho que é por causa do que você disse no final. É altamente improvável que Trump envie tropas terrestres, porque ele sempre prometeu que não faria isso. E acho que ele veria o perigo inerente nisso. Então, se ele não enviar forças terrestres, como você acha que essa guerra se desenrolaria? Bem, neste momento, se Trump não enviar tropas terrestres, ele tem uma variedade de opções. A primeira opção é simplesmente declarar vitória e encerrar o dia. Infelizmente, o problema com isso é que as bases do ZEWAL ainda estão expostas. As bases ainda estão expostas. As economias do CCG ainda estão sob pressão. O movimento Chita Hussein ainda está fechado. E não há sinais de que o Irã esteja interessado em negociações de paz. O Irã sente que tem a vantagem porque possui vontade política e recursos para prolongar essa guerra. Agora, vamos supor que Trump realmente se retire do Oriente Médio. E o que acontece é que as nações do CCG, Arábia Saudita, Irã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, agora são forçadas a pagar um resgate ao Irã porque fornecem petróleo ao mundo pelo Estreito de Hormuz. 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. Mas em troca, eles recebem alimentos, já que as nações do CCG importam de 80% a 90% de seus alimentos do exterior. Basicamente, o centro de gravidade se desloca do petrodólar para qualquer sistema financeiro em que o Irã queira se concentrar. E podem ser quebras de contrato, pode ser ouro, pode ser qualquer coisa, mas lembre-se, o problema é que a economia do ZEWA é um esquema Ponzi. Isso depende do investimento do GCC em IA e ações de tecnologia em startups como a Uber para financiar o ZEWA. Economia, se esse financiamento fosse interrompido, então o ZEWA, a economia pode entrar em colapso. Isso significa que esses jovens não podiam mais se dar ao luxo de ter seus únicos fãs. E isso poderia levar a uma revolução nas ruas. Assim, as consequências para os Estados Unidos seriam terríveis se o país se retirasse do Oriente Médio. Quero dizer, parece que a parte fundamental de toda essa espécie de estrangulamento econômico, por assim dizer, por parte do Irã, é o Estreito de Hormuz. Já vimos nas últimas horas de hoje que o sucessor do Ayatollah Khomeini, seu filho, se pronunciou. E aparentemente não o vimos, nem ouvimos diretamente dele. Mas há uma declaração em que ele fala sobre manter o Estreito de Hormuz fechado indefinidamente. O Estreito de Hormuz é uma passagem de 34 quilômetros que separa uma economia global funcional de uma em queda livre, porque 20% do suprimento mundial de petróleo passa por ele todos os dias. O professor Jung não está falando sobre uma disputa diplomática distante. Se você abastece seu carro, aquece sua casa ou compra qualquer coisa que cruzou um oceano para chegar até você, o ponto de estrangulamento que ele está descrevendo aqui. Se isso acontecesse, quais seriam as consequências para a economia global e quão rapidamente veríamos essas consequências? Bem, quero dizer, a consequência seria grave, porque, obrigado pessoal, energia barata, produtos derivados do petróleo barato são a própria base da economia moderna global. Então, não seria apenas o combustível de aviação que seria afetado, também afetaria os alimentos, porque lembre-se, os alimentos são produzidos com fertilizantes, que vêm do GCC, assim como o ácido sulfúrico, que auxilia no processo de produção de semicondutores. Portanto, inteligência artificial, produção de alimentos e viagens globais dependem todos de produtos do GCC. Já faz quase 2 semanas que o Chive está fechado e já estamos vendo os preços do petróleo ultrapassarem $100 o barril. O Irã diz que quer levar esse valor para $200 o barril, o que indica o que eles desejam. O Chive Hormuz está fechado há meses agora. Lembre-se, mesmo que o Irã reabrisse o Chive Hormuz, levaria semanas até que a produção de petróleo fosse retomada. Então, eu acho que, para a economia global, chegamos ao ponto sem retorno.
E no futuro, as economias globais terão que se comprometer com um pouco de desindustrialização e até mesmo mercantilismo para sobreviver a choques futuros. Então, se você for para o Sudeste Asiático, Vietnã e Tailândia, já ordenaram que os funcionários do governo trabalhem de casa para economizar combustível. Você apontou que as monarquias do Conselho de Cooperação do Golfo, né, o GCC, como você mencionou várias vezes aqui, são estados estruturalmente incomuns. Porque elas são sustentadas pela dessalinização do petróleo, elas não possuem suprimento próprio de água naturalmente e contam com a proteção americana. Você disse corretamente. Elas foram construídas em pleno deserto, sem segurança alimentar. Como ele disse, 80% é importado, sem segurança hídrica, dependentes da dessalinização, sem defesas geográficas, são terrenos planos e expostos e sem coesão demográfica. Em lugares como Dubai, por exemplo, 90% da população é composta por expatriados. E nenhuma arquitetura de segurança independente, dependente do ZEWAL, que obviamente possuem bases em muitos desses estados. Se você juntar tudo isso, o que está acontecendo agora, em termos das táticas que o Irã está empregando, incluindo as ameaças à dessalinização, mas também ataques, obviamente, a hotéis e a aeroportos, também é um problema seu, não apenas de Washington. Aqui está a contradição com a qual a maioria das coberturas ocidentais se recusa a lidar. Os países mais expostos a uma escalada iraniana são também aqueles que construíram todo o seu modelo de segurança com base em garantias americanas. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos passaram décadas comprando armas americanas, hospedando bases americanas e presumindo que essa proteção seria mantida, e o que o professor Jung está identificando aqui é o momento silencioso em que essa suposição começou a ruir. O que ele diz a seguir explica por que essa fissura está se espalhando mais rápido do que qualquer um em Washington gostaria de admitir. E assim por diante, vai direto ao coração do que esses estados gostariam de ver como o futuro de sua economia, que é turismo, esporte, entretenimento. Claramente, isso é feito para afastar as pessoas desse objetivo. Você acha que isso agora representa uma ameaça existencial para o modelo de negócios dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, daqui para frente? Certo. Assim, a cidade mais vulnerável e muitas vezes a mais glamourosa do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, é Dubai. E durante muitos anos, Dubai teve muito sucesso em cultivar uma imagem como a nova Londres, como a nova Hong Kong do Oriente Médio. E milhares desses milionários acorrem a Dubai pelo estilo de vida glamouroso e também pelo fato de a cidade ser isenta de impostos. Mas a realidade é que tudo isso foi baseado na paz global, na Pax Americana, na capacidade dos Estados Unidos de projetar poder ao redor do mundo e fornecer garantias de segurança aos países do CCG. Agora, essa aura de inevitabilidade e invencibilidade do Império Americano foi destruída, e uma vez que uma ilusão é quebrada, na verdade, não há como voltar atrás. E é isso que as pessoas realmente não percebem sobre essa guerra. Essa guerra não é direcionada, não é apenas direcionada a Israel. Esta guerra não é dirigida apenas contra o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, e a ilusão do Império Americano. Esta guerra é dirigida contra o próprio Império Americano. E o que as pessoas não compreendem são os aspectos escatológicos desta guerra. Na visão do Irã, existe um dever moral, um imperativo moral divino de destruir o grande Satã, que é o Império Americano. E a base do Império Americano, é claro, é a economia global. Certo. No coração e na liderança da economia americana está o presidente dos Estados Unidos. Você argumentou que Trump não é a pessoa mais poderosa da América e insinuou que, na verdade, a verdadeira base de poder é Israel. Explique isso. Certo. Então, na verdade, não diga que a verdadeira base de poder é Israel. O que eu digo é que a verdadeira base de poder é um conjunto de sociedades Sikhs que tem uma visão escatológica desta guerra. E essas sociedades Sikhs incluem os maçons, que agora são chamados de Rosacruzes e Cavaleiros Templários. Entre elas estão organizações judaicas chamadas franquistas separatistas, que estão inseridas em movimentos religiosos denominados Shabbat Lubavitch. E depois temos os jesuítas. Você possui uma coleção de sociedades Sikhs.
E eles acreditam que uma guerra no Oriente Médio iniciaria um processo que culminaria no fim. Vezes. E o retorno de Jesus, a chegada do Messias judeu, a construção de um governo mundial único. Eles têm diferentes escatologias, mas muitos de seus cronogramas coincidem. Então, onde eles convergem é que precisa haver uma guerra no Oriente Médio para dar início a tudo. Essa guerra no Oriente Médio levará à derrota do Império Americano e isso culminará no projeto da Grande Israel, onde Israel consegue controlar o Oriente Médio, do Nilo ao Eufrates. Uma vez que o projeto da Grande Israel esteja estabelecido, ele se transformará na Pax Judaica, que é um estado de vigilância por Iá. Isso eventualmente levará à guerra de Gog e Magog, a destruição da mesquita de Al-Aqsa e a construção do terceiro templo, ao retorno da diáspora judaica para Jerusalém e a chegada do Messias judeu, ou do Anticristo. Então eles já têm o roteiro escrito e, infelizmente, muitos eventos mundiais estão se conformando a esse roteiro. Muita gente diz que muito do que você acabou de falar é bobagem fantasiosa e clichê antissemita. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu entendo completamente esse argumento. 5 anos atrás, eu teria dito a mesma coisa sobre esse argumento e esse tipo de pensamento. Então, o que eu faço é modelagem preditiva, ou seja, vou lançar algumas teorias. E então, com base nessas teorias, vou extrapolar para o futuro e ver quais são as previsões. Se essas previsões estiverem corretas, então minhas teorias devem ter alguma legitimidade. Agora, quando eu ensino, não faço análise histórica. Eu faço análise especulativa. E então, em 2024, 2 anos atrás, eu disse que essa guerra no Irã aconteceria e apresentei grande parte da minha análise. E uma parte da minha análise que é muito importante é a análise escatológica, ou seja, que os sionistas cristãos controlam os Estados Unidos. Existe um pregador chamado John Hagee, que dirige uma organização chamada Cristãos Unidos por Israel, que tem cerca de 7 milhões de membros. Os sionistas cristãos estão profundamente inseridos no aparato de segurança nacional e no Pentágono. Há relatos de que comandantes dos EAMU disseram às suas tropas que esta é uma guerra para trazer Jesus de volta e que não tenham medo. Então esse é o meu argumento. Tipo, eu não quero acreditar nisso, mas como essa guerra no Irã está acontecendo, sou forçado a concluir que parte da minha análise especulativa tem validade. Caso contrário... Seria muito difícil. Para ser honesto, acho que a palavra especulação não faz jus à situação. Quero dizer, veja, não há dúvida de que suas previsões até agora se mostraram incrivelmente precisas em relação à vitória do Trump e depois a guerra com o Irã. Mas acho que a ideia de que tudo isso faz parte de um plano para trazer Jesus Cristo de volta, pode ser que existam algumas pessoas por aí que defendam tal ideia. Acho altamente improvável, a menos que surja alguma evidência em contrário, que eles sejam comandantes atuais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas, professor Zhang, você tem muitos seguidores. Muitas pessoas se interessam pela sua análise preditiva. É bom tê-lo conosco em nosso programa, então muito obrigado.